Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a oportunidade de trabalho, a convite da direção da casa e a acolhida generosa dos mentores espirituais desta casa que estão aqui com todos nós. E aos nossos anjos da guarda. Hoje nós vamos conversar sobre um espírito que podemos dizer também que é um dos anjos da guarda de todos nós, do Brasil, para que não dizer, do planeta. Emmanuel, seguindo os passos de Jesus. A maioria de nós, ou todos nós, conhecemos já esse espírito através dos seus textos, através das suas obras, através da psicografia de Chico Xavier. E os exemplos que ele nos mostra ao relatar em suas obras a sua própria trajetória em muitas delas, e através do Chico, coordenando mais de 400 obras e coordenando, na verdade, a coletânea de livros de vários espíritos, que também pela psicografia de Chico Xavier. Mas ele, nós podemos dizer que é um espírito de luz, é um amigo da paz, responsável e também um grande missionário aqui, da nossa pátria do Evangelho. E Emmanuel também é o guia que tutelou, né, como a gente estava falando, o Chico Xavier nas mais de 400 obras psicografadas. E é um dos responsáveis perante Cristo também pela doutrina dos espíritos no Brasil, e também fez parte da implantação, né, da doutrina espírita na Terra. E ele foi um dos espíritos que estava nessa pleia de espíritos superiores que colaborou para que nós aqui estivéssemos, né, e para que Kardec conseguisse, então, a codificação das obras básicas. E, inclusive, um de seus textos está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos conversar sobre Emmanuel, mas trazendo um pouco da sua trajetória e da sua obra. Na verdade, a intenção, ao relatar as várias vidas, ou as várias existências, várias reencarnações de Emmanuel, aqui não está o intuito, né, de que a gente faça, na verdade, adoração ou curiosidade, mas sim o exemplo que ele traz ao relatar e também o conteúdo histórico. Mas o que nos importa e o nosso objetivo é que a gente vá também cada vez mais nos aproximar da obra desse espírito, né? Dos livros, da obra, do exemplo dele, de Chico Xavier. Das suas reencarnações, na verdade, uma das que a gente mais conhece, relatada por ele nos livros, é através do livro Há 2000 anos, que a partir do contemporâneo de Jesus. Mas, na verdade, alguns pesquisadores espíritas nos colocam que Emmanuel, na verdade, também já estava numa reencarnação no Antigo Egito, no século IX antes de Cristo. 9 séculos antes de Cristo, ele já estava reencarnado como Simas, um grande sacerdote, pai de Semíramis, que é, na verdade, aqui o título desse livro. E esse livro é de Camilo Chaves, que vai nos mostrar, né, vai nos dizer falar sobre o Antigo Egito. E Camilo Chaves, segundo Divaldo Franco, fez esse livro com várias informações de Chico Xavier, do próprio Divaldo, e que Camilo Chaves também seria a reencarnação de Nabucodonosor. E ele, quando fez esse livro, na verdade, ele desencarna antes do livro. Mas o que nos importa aqui, na verdade,
é mostrar que já estava lá, segundo eles, Emmanuel reencarnado como esse grande sacerdote, lá no Antigo Egito, e também Chico Xavier e outros espíritos que depois a gente vão se reencontrando, se encontrando, né, em várias existências e até aqui mesmo no Brasil. Então já essa reencarnação de Emmanuel lá no século antes de Cristo, 9 séculos antes de Jesus. E aí começa aqui a trajetória e obra que a gente, todos nós conhecemos através dos seus livros, que ele relata através da psicografia do Chico Xavier. Ele foi na verdade, o senador Públio Lentulus, ele relata também no livro Há 2000 anos, que ele também teria sido uma reencarnação anterior do próprio avô. E essa reencarnação, segundo historiadores e pesquisadores, é um ponto de referência para esse espírito, e da qual ele coloca como referência até pela sua trajetória e pelos erros que ele cometeu e pelo coração embrutecido que tinha ainda esse espírito quando senador romano. A história que praticamente todos nós já ouvimos falar ou lemos nesse livro há 2000 anos, mas vale a pena reler o livro, vale a pena ler o livro, porque este senador vai lá para a Judéia, onde estava Jesus, e ele vai nos dizer, vai encontrar Pilatos e vai participar, inclusive, do cenário da crucificação de Jesus. Antes disso, ele ainda, a esposa, ao conhecer através dos escravos que ali tinha um tal Jesus, e com a sua fé, ela acreditava que a filha pequena que tinha lepra seria curada. Justamente a família tinha se deslocado para aquela região por causa da filha doente. E aí, um belo dia, o senador atende os pedidos da esposa e vai ao encontro daquele homem chamado Jesus, mas ele vai na calada da noite. E aí, ao encontrar Jesus, que vem em sua direção, ele relata que se ajoelhou e chora copiosamente, e sem saber por quê. E Jesus diz que a filha seria curada, mas não pela fé ainda do senador, mas com o coração ainda embrutecido e com egoísmo, mas na verdade pela fé da esposa. Mas mesmo assim a filha foi curada e ele renegou, ele não acreditou em Jesus. E aí o livro vai mais de 500 páginas, ele vai nos mostrando tanto um retrato histórico daquela época, como também a sua trajetória. Que depois acaba a esposa desencarnando 30 anos depois, um dos primeiros grupos cristãos devorados por leões, porque não abdicaram do nome de Jesus. E aí ele não segue os passos de Jesus, mas já desencarna também cego e já buscando Jesus, buscando como cristão. E ele também deixa para a humanidade, segundo pesquisadores, uma carta onde ele vai e escreve para o imperador, para o imperador Tibério, um dos retratos, ou seria ou o único, de uma autoridade romana oficial, onde ele faz um relato físico e moral de Jesus. Aí, segundo alguns pesquisadores e outros também, através da psicografia de Chico Xavier, ele mesmo, Emmanuel, com esse outro livro, 50 anos depois, é uma outra reencarnação, em que ele volta como um escravo nestório, lá na Grécia, né, no início do século II, e aí uma sequência da reencarnação seguinte, onde ele se desenrola também em encontro com alguns espíritos do passado, e inclusive aquela que teria sido a sua esposa. Então, como esse escravo nestório, ele já começa seguindo os passos de Jesus, mas ainda resgatando muito daquilo que ele precisa diante do que anteriormente tinha acontecido, como senador romano. E aí Emmanuel vai seguindo, e alguns historiadores
nos colocam que ele é Pedro Alcântara, foi uma reencarnação de Pedro Alcântara, São Pedro Alcântara, e nesse livro também, o Ave Cristo, ele seria o quinto Varro, o quinto Celso. E também a gente vai encontrar, segundo historiadores, algumas divergências que teria sido também o filósofo Basílio, mas era contemporâneo. Mas o que importa aqui, na verdade, é a história que Emmanuel psicografa e a história que ele coloca e o exemplo que ele nos dá através da psicografia de Chico, através dessa obra também. E esse livro mostra que o Quinto Varro viveu por volta do século III da era cristã. E era um homem de grandes virtudes e cristão convicto que procura reconduzir seu filho Tassiano, reencarnado posteriormente como Arnaldo Rocha, um dos contemporâneos do Chico Xavier, ao caminho de Jesus, ao caminho de Deus. Então, é uma outra bela história, também da trajetória desse espírito, de uma das suas reencarnações, e que ele relata neste livro, Ave Cristo. Na sequência, vamos encontrar muitas obras de Emmanuel, aqui vamos passar por algumas, e também algumas indicações das suas reencarnações. Mas também alguns pesquisadores mostram que ele foi uma das reencarnações, como São Remígio, lá na França, 439 a 535. Foi também um cardeal, João de São Paulo, no Vaticano, século XII e século XIII. E na Península Ibérica, no século XV, há uma indicação também que ali ele esteve reencarnado, e essa indicação, ele mesmo, através da psicografia, numa mensagem para Chico Xavier, em 1949. E ele diz o seguinte: eu havia abandonado o corpo físico em dolorosos compromissos no século XV, na Península, onde nos devotáramos ao crê ou morre, quando compreendi a grandeza do país que nos acolhe agora, ou seja, o Brasil. Eu tinha meu espírito entediado de mandar e querer sem o Cristo. As experiências do dinheiro e da autoridade me haviam deixado a alma em profunda exaustão. 15 séculos haviam decorrido, sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como o fizer um dia em Roma a companheira do coração. Vejam que diz aqui esse espírito, para nós, 15 séculos haviam passado. Já no século XV, ele havia deixado o corpo, nessa reencarnação na Península, e ele esteve ao encontro de Jesus, esteve diante de Jesus. Inclusive foi quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, Pilatos mandou chamá-lo, porque ele era uma autoridade romana naquela época. E ele vai lá e ele mesmo quem dá a sugestão para Pilatos de que aquele homem não teria feito nada de mal e que ele deveria, no lugar de Jesus, crucificar ou condenar um bandido, né? Um dos que aí, no caso, o povo escolhe Barrabás. Mas o que ele nos mostra aqui é quanto a nossa trajetória, e mostra através da sua trajetória, nos mostrando também depois, e através da sua obra agora, nesses últimas décadas, né, através da psicografia do Chico, a transformação através dos séculos, através dos milênios. Mas aí ele ainda nos mostra aqui que 15 séculos se passaram e ele ainda estava nessa questão de mandar e querer sem Jesus. Que a experiência do dinheiro e da autoridade haviam deixado a alma dele em exaustão. E é nesse momento, então, que ele começa realmente uma transformação. Isso já tinham se passado 15 séculos e muitas reencarnações, muito trabalho, dá para nas próprias histórias, nos livros que ele nos conta. E aí, então, ele reencarna como Padre Manuel da Nóbrega. Isso também relato dele, através da psicografia do Chico, numa carta de 1949, desse mesmo texto também.
E aí ele nos faz essa revelação em 1949, e que ele teria, então, foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, em 1549, a pedido de Paulo de Tarso. E ele reencarna na Vila Portuguesa em 1517, para depois chegar ao Brasil. Também há relatos de que, como senador romano, ele, depois que fica sabendo que a esposa havia desencarnado, devorada pelos leões, essa mesma esposa que ele passou 30 anos relegada como uma escrava dentro de casa, porque por causa que ela acreditava em Jesus, e por causa de uma artimanha do destino, ele desconfiando de um adultério com Pilatos que não existiu. E ele, então, estava desesperado em ver alguns cristãos e um homem, então, falando para esses cristãos, e seria Paulo de Tarso. Ele fala, e diz depois que alguns minutos que ele falou com Paulo de Tarso serviu para muitos séculos da sua reencarnação. Aí nós vamos ver que ele vai nos falar, aqui um dos livros, né, Deus Conosco, como Padre Nóbrega, o próprio Emmanuel vai nos dizer na sequência, nessa mesma mensagem, e também desse livro Deus Conosco, e aí ele vai nos relatar que, entendendo as dificuldades do silvícola, relegado à própria sorte, nos azares e aventuras da terra dadivosa, que parecia sem fim, ele então aceitou a soltaina de novo, ou seja, a batina de padre. Soltana, a batina de padre, ele aceita reencarnar novamente como um padre, e como Padre Nóbrega. Ele diz que conheci de perto a angústia dos simples e as aflições dos degredados. Quis o Senhor que, desde então, o serviço americano, e muito particularmente o serviço ao Brasil, não me saísse do coração. A tarefa evangelizadora continua. E aqui ele, então, relata, e aí, em 1949, já com todo a missão dele, junto com Chico Xavier e vários outros espíritos, também nos trazendo várias informações e conteúdo para evangélicos, para nossas reencarnações. E, na verdade, aqui, o Emmanuel vai nos dizer também, em outros livros, vai nos relatando em suas obras a trajetória. Ele foi padre damiano na Espanha, 1613, e aqui nesse livro, Renúncia, ele conta uma outra história da doce Alcínio, que, para voltar à terra e acompanhar o grande amor de seu passado, Carlos, ela, numa nova existência de provas, sacrifícios e reparações. Outro livro que nos vai mostrar a trajetória não só do Espírito Emmanuel como de outros espíritos, mas que nos serve de exemplos, porque tantos de nós estivemos lá e estamos aqui também nos mesmos enredos de que passaram esses espíritos há séculos. E ele vai ainda, segundo pesquisadores, reencarnar, como na França, no século XIII, e ainda teria uma última encarnação, uma reencarnação aqui no Brasil, no Pará, no final do século XIX, início do século XX, como Padre Amaro, que desencarna no Rio de Janeiro e teria conhecido Bezerra de Menezes. São tudo informações importantes, interessantes da reencarnação, das reencarnações desse espírito, mas aqui o nosso objetivo é realmente a obra, né, que ele nos deixa. E ele também, uma nova reencarnação. Há informações, e a gente, ao ver na internet e vários depoimentos de espíritos, de que ele estaria reencarnado no Brasil, interior de São Paulo, desde 2000. Há outras correntes de espíritos que discordam disso também. Mas, na verdade, na minha opinião pessoal, isso não é relevante no sentido de querer saber quem é ele, se ele está, se ele não está reencarnado, onde é que está. E que bom que ele esteja, e acredito que sim,
mas que o trabalho dele certamente vai aparecer, né, para o bem comum e coletivo de todo o Brasil, de toda a humanidade. Então vamos tentar não a curiosidade, mas sim a felicidade de estarmos não só com ele, mas que através da psicografia de Divaldo Franco também, espíritos mostram na transição planetária que vários espíritos superiores e até espíritos de outros mundos, outras galáxias estão reencarnando no Brasil, já estão reencarnados no Brasil, justamente para alavancar a regeneração do nosso planeta Terra. Ainda estamos em transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá. Ele vai nos mostrar ainda obras magníficas, como Paulo e Estevão, e vai ainda, Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele escreveu diversos livros, né, classificados nos mais diferentes gêneros, filosofia, romance, evangelho, científico, doutrinário, mediunidade, orientação, dissertação, mensagens e muitos outros, e inclusive livros que ele vai, que estão ainda sempre, né, nos nossos trabalhos nas casas espíritas. E ele também escreve esses livros históricos, como Há 2000 anos, esse que a gente está vendo, né, os 50 anos depois, o Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, que ajudam a entender o nascimento do cristianismo e também nos coloca uma aula histórica sobre a sua gradual adulteração do cristianismo. Então, apesar de ele mesmo ter encontrado Jesus e não ter se modificado nessa oportunidade, mostra ao passar dos séculos também. E nós, onde estávamos nós? Será que nós não nos encontramos com Jesus também? Será que hoje, neste momento, nesta reencarnação, nós estamos seguindo os passos de Jesus? A exemplo desse espírito que nos conta a sua trajetória em diversas reencarnações, nos diz que por 15 séculos ele estava cansado, que ainda não tinha se entregado com o amor de não dizer não a Jesus, como se entregou à esposa 15 séculos antes, na arena, ao se entregar para os leões, para não negar o nome de Jesus. E nós estamos aqui hoje na nossa trajetória nesta reencarnação, pensando um pouquinho, será que nós estamos seguindo os passos de Jesus? O que seria, onde está o Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que eu só peço quando preciso? Será que eu lembro de Jesus todos os dias? E aí Emmanuel vai ainda nos mostrando que esses 5 livros são baseados em fatos históricos, né? E que ele mesmo relata, e seriam verdadeiros da sua própria trajetória. Ele vai nos trazer coleções importantes. Essa coleção Fonte Viva também são livros que agora já estão todos os livros com design um pouco maiores, mas os livrinhos que eram assim pequenos, eu lá na década de 90, quando retornei para o Espiritismo, eu comprei, tem até hoje, e a gente usa muito nas casas espíritas, e é livro de cabeceira, né, das mensagens, de leituras e mensagens de harmonização antes dos trabalhos. Aqui é Caminho da Luz também, o Consolador, e ele vai nos mostrando. Então, o Caminho, Verdade e Vida, que são esses livros que eu estou comentando, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva são exemplos de ajuda e esclarecimento à humanidade. São interpretações dos trechos evangélicos, onde ele põe a passagem do Evangelho e nos relata com sabedoria. E a Caminho da Luz relata a história da civilização à luz do Espiritismo. E ele vai também no Consolador responder, né, várias perguntas e dúvidas sobre ciência, sobre filosofia, religião, sobre vários outros assuntos também. Então, a Caminho da Luz, o Consolador e tantas outras obras importantes e interessantes para a gente reler, para a gente voltar, para a gente reconhecer ou conhecer e ver a mensagem desse Espírito.
Veja que só nessa pequena coleção, pequena entre aspas, né, nessa coleção Fonte Viva, desses livros, as diversas mensagens, os conteúdos, onde a gente pode beber nessa fonte, literalmente nessa fonte viva, onde ele vai nos interpretar os textos evangélicos e nos dá o ânimo, né, para a nossa reencarnação, nos elucidar dúvidas, e um aconchego e a harmonização que necessitamos todos os dias. Então vale a pena nós, porque toda essa obra através da psicografia do Chico, né, não é por acaso nem à toa, é realmente um presente para a humanidade, um presente para nós, não só nós espíritas, como para todos, mas principalmente nós que estamos tendo um pouquinho desse conhecimento de chegar assim um pouquinho sobre esse espírito. Não dá para a gente conversar ou falar sobre Emmanuel sem também falar em Chico Xavier. Assim como a gente não tem como falar sobre Divaldo Franco sem falar na Joana de Ângelos, que são dois espíritos que caminham juntos nessa questão da missão pela doutrina espírita através da psicografia, através dos livros. E aí então o Chico Xavier vai nos dizer o seguinte sobre Emmanuel. Via-lhe os traços fisionômicos de um homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Então ele se apresentava no início para Chico Xavier dentro de reflexos luminosos em forma da cruz. Veja o quanto aí está a presença de Jesus com ele, né, em toda essa simbologia, inclusive, mostrando o quanto, seguindo os passos de Jesus, que oportunidade 15 séculos anteriores ele teve e renegou. E aí Chico aqui nos mostra no início que ele aparece como um homem idoso, que pode ser como a fisionomia ou não do Padre Manuel da Nóbrega, como para alguns historiadores desse Padre Amaro, que teria sido a reencarnação dele no Pará. Mas também, ele, segundo também alguns espíritas, ele costumava também aparecer muitas vezes como o próprio senador. Nos anos 30, Emmanuel disse a Chico que gostaria de trabalhar com ele durante longos anos. E aí, então, encontro que ele relata a missão que os dois já tinham, há muito tempo estavam preparando. O Chico tinha reencarnado e ele disse que então os dois iam trabalhar mediunicamente nesta missão, mas que necessitaria de 3 condições básicas para isso. Disciplina, primeiro. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Esta era a receita. Vejam que para Chico Xavier, imagina para nós, disciplina, disciplina e disciplina. Isso, se nós formos analisarmos os nossos atos do dia a dia, a nossa própria reencarnação, será que a gente tem um pouquinho da primeira disciplina? Talvez a gente está engatinhando, dá falta passar pelo primeiro projeto de disciplina para o segundo, projeto de disciplina ao terceiro de disciplina. E a verdade é essa, sem disciplina, a gente não consegue avançar moralmente nas nossas reencarnações. E olha a missão, e Chico Xavier é esse exemplo, né, que nos mostra aí, através dessa missão cumprida com Emmanuel. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, então, como tinha falado no início, ele é um dos espíritos, na pleia de espíritos superiores, que colabora para trazer esse esclarecimento do mundo espiritual para nós, reencarnados no planeta Terra. E ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca uma das mensagens do Espírito assinado como Emmanuel, e ele vai falar exatamente de quê? De egoísmo. E isso ele
entende muito bem, porque vai nos relatar, né, anos depois, nos livros, como o próprio Senador Romano e outros livros, a questão de quanto esse coração endurecido, esse espírito ainda nadando no egoísmo. E ele vai nos dar essa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos diz: o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. Esta lição, com a autoridade moral de quem já passou pelo egoísmo, renegando ao próprio Jesus, e nos mostra a sabedoria de que devemos vencer primeiro a nós mesmos. Então, realmente, nós precisamos, ao pensar, o que será que nós, na verdade, no estágio em que estamos, a grande maioria de nós, no planeta Terra, ainda somos espíritos imperfeitos, todos nós ainda temos uma porcentagem, uma parcela de egoísmo, de vaidade, nós ainda estamos nessa trajetória, mas lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o Espiritismo não veio aqui na Terra para buscar homens perfeitos. E, na verdade, também, nós reconhece o verdadeiro Espírito aquele que consegue, né, dominar ou lutar ou domar as suas más inclinações. Então, como os espíritos superiores, por terem passado todos eles pela mesma trajetória, de que agora estamos nós ainda nesse percurso, nos conhece muito bem. E assim como nós conhecemos uma criança pequena e sabemos que o problema, antes eu estava falando com a irmã, a criança chorando ao buscar o bico, porque perdeu a chupeta ou o brinquedo, na verdade, os espíritos superiores também nos conhecem de séculos e também para frente sabe que as provações que nós temos aqui, precisamos passá-las resignadamente, sem reclamar. Nossas provações, as nossas expiações, as nossas aflições, porque a Terra não é paraíso. E ainda assim, a coragem, olha a expressão que usa Emmanuel, a coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Na verdade, a gente está sempre apontando para o outro, achando que conhece o outro, e achando que, na verdade, tem que dominar, e o outro, na verdade, quem nós precisamos dominar somos nós mesmos. E a chave do progresso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos. Precisamos do exercício diário da procura desse autoconhecimento. É a negação da caridade, o egoísmo, e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. E ele estava lá, do lado de Pôncio Pilatos. E ele também acaba, por um equívoco e influência de Pilatos, perdendo essa reencarnação como senador e renegando Jesus. Em outras palavras. Pão nosso. Aqui ele vai nos dizer, resiste à tentação. Agora já entrando na sua obra e nas suas mensagens, algumas e pouco por causa do tempo, né? Mais de 400 obras. O apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos dos sentimentos menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco à custa do esforço próprio. O nosso esforço, pouco a pouco, para que a gente consiga resistir toda e qualquer tentação. Porque nós estamos exatamente, como nos diz Emmanuel, para que a gente consiga o triunfo nas nossas reencarnações. Nessa reencarnação, nós precisamos, mais uma vez ele nos mostra, controlar os impulsos do sentimento.
E esses impulsos do sentimento que muitas vezes nos levam a vários erros e a várias aflições, perturbações e até processos obsessivos, em que, na verdade, nada tem a ver com outras vidas, mas, na verdade, sim, algo que aqui, nesta vida mesmo, é que nós nos enredamos nesses processos, né? Aí também, Emmanuel vai nos falar, entre outros assuntos, 3 imperativos, que ele vai nos dizer: pedi, buscai e batei. Esses três imperativos, diz Emmanuel, da recomendação de Jesus, eles não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, nos diz Emmanuel, é imprescindível que o homem aprenda os débitos terrestres, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, dos preconceitos e vários outros vícios. Pedi, buscai e batei. Não é por acaso, e ele nos fala sobre esses 3 imperativos que nós estamos pedindo, batendo e buscando Jesus. Ou nós estamos só buscando o melhor para nós, ou o material. O que nos faz pensar neste momento sobre esses 3 imperativos de recomendação de Jesus? E se a gente pedir com fé, se a gente buscar com fé, se a gente bater na porta do Mestre com fé verdadeira, com esperança, nós conseguimos a fé. E ele vai nos mostrar isto, então que não vai haver, portanto, quem vai procurar algo que não vai encontrar os objetivos daquilo que precisa nessa reencarnação. E aqui ele vai nos falar também sobre a fé. A própria imagem nos mostra, né, a questão da fé do Evangelho, onde a mulher que sangrava vai tocar a veste de Jesus. Ela só tocou a veste de Jesus. Jesus pergunta: quem me tocou? Era uma multidão enorme em volta do Mestre, e só uma pessoa, na verdade, tocou o sentimento: a tua fé. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isole nas posições negativas, diz Emmanuel. E nós fizemos muito isso, nós nos isolamos nas posições negativas, em vez de buscarmos com fé. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso da tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Todos nós temos as mesmas possibilidades de elevação, estamos com as mesmas possibilidades. E a fé, é só nós que podemos, né? Com a nossa fé. E será que a nossa fé é o bastante para que tocássemos as vestes de Jesus? Será que Jesus não estaria? Quem me tocou? Será que o nosso coração é puro, tanto a nossa fé é verdadeira? E esta fé mostra ao Mestre que nós estamos seguindo os passos de Jesus? São interrogações diárias que precisamos, né? Esse livro aqui, Pensamento e Vida, um outro livro também que ele nos vai falar do pensamento da vida sobre diversos assuntos, inclusive na outra exposição que eu estive aqui, nós falamos sobre pensamentos, e exatamente uma das bases da exposição foi esse livro Pensamento em Vida, onde ele vai nos dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte, ou seja, ele nos mostra
a importância dos nossos pensamentos, entre aspas, né, de pensar no que pensamos, e que na verdade a gente acredita que o pensamento é algo abstrato, mas o pensamento é material, os nossos pensamentos e as imagens fluídicas daquilo que pensamos, e nós estamos interligados, né, num movimento incessante. Então nós respiramos esse mundo de imagens que nós projetamos, nós respiramos o mundo de imagem que nós recebemos, e isso depende da qualidade dos nossos pensamentos, da nossa fé, dos nossos impulsos, e também de dominar os impulsos dos nossos sentimentos. E é por isso que a importância desse espelho da vida, que são os nossos pensamentos. Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida, diz Emmanuel, e reflete em si as criaturas reciprocamente, todos nós, na criação que reflete os objetivos do Criador. E ele vai no livro Vida e Sexo. Outro livro importante também, que ele nos mostra em torno do sexo. Ele nos diz que será justo nós sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. E aqui ele nos dá algumas normas que ele vai nos orientar sobre a vida e o sexo. Sobre o sexo ele nos diz o seguinte: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é tentar simplesmente, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com as experiências. E ele ainda vai nos dizer que sem isso será nos enganarmos numa luta sem proveito, e nós vamos recomeçar e recomeçar diante de várias experiências. Simples assim. Mas nós complicamos, né? Ao tratar de vida, ao tratar de paixão, ao tratar de sexo, nós complicamos. E muitos de nós e muitos espíritos perdem reencarnações inteiras por causa dessa indisciplina na questão do sexo. Como indisciplina na questão do impulso. E Emmanuel nos dá essa lição de um livro já lá de 1970, na psicografia do Chico Xavier, e muitos outros também, vários outros espíritos também nos mostram a importância de que estamos nesse mundo material e terreno, de nós conseguirmos a disciplina e a disciplina em todos os âmbitos da nossa existência terrena. Começando pelos nossos pensamentos. Se os pensamentos estão negativos, nós vamos trocar os pensamentos. Novamente, trocar os pensamentos. E a vontade é aquilo que nós precisamos colocar para conseguir qualquer algo, inclusive conseguirmos vencer a questão dos impulsos e dos nossos pensamentos negativos, dos sentimentos que ainda não estão disciplinados no bem. Então, precisamos, queridos irmãos, das mensagens desse Espírito. Ele também, no outro livro, nos mostra a importância da calma. Isso ninguém precisa, né? Ninguém de nós precisa de calma. No nosso dia a dia, a calma é o que a gente menos precisa. Ele vai nos falar do quê? De algo que nos acompanha diariamente. Mau humor. Se o mau humor te envolverá a maneira de sombra sufocante, procure examinar-lhe as origens a fim de que possas liquidá-lo, quanto possível. Então ele vai nos dizer que nós temos que ver por quê. Por que eu estou mal-humorado? Por que eu estou sempre mal-humorado? Por que eu perco meu humor ou a paciência tão rapidamente? A gente, na verdade, não perde aquilo que a gente não tem. Então, ele vai nos dizendo
que, entre as várias outras coisas, que a doença, quando aparece, ela solicita remédio e não intolerância da nossa parte para curar. Os contratempos em famílias não vão se desfazer com frases vinagrosas ainda, né? Ainda mais com mau humor. Então, os nossos problemas familiares, com o nosso mau humor, a nossa intransigência, não vão terminar. A irritação é um antigo processo de perder amizades. Isso nos faz pensar. E não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Palavras simples de um espírito tão sábio e que nos mostra a realidade do nosso dia a dia, assim como tantos outros, né? E isso vem, já Jesus nos ensinou tudo isso que esses espíritos estão nos repassando de livros e através de mensagens. Jesus veio e nos ensinou, e a gente não aprendeu, e ainda não aprendemos. E será que, novamente pergunto, será que nós estamos seguindo os passos de Jesus? Aí lá no livro Pão Nosso, nós vamos para encerrar o que nos diz Emmanuel. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte em testemunho vivo do bem, e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Queridos irmãos, que nós possamos continuar firmes no coração de Jesus, seguindo os passos do Mestre, os exemplos do Mestre, a fé que ele nos ensinou. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de trabalho da direção da casa pelo convite e dos mentores espirituais dessa casa pela acolhida. Queridos irmãos, vamos em frente, seguindo os passos de Jesus. Obrigado.